Olá, meus irmãos e irmãs, nos encontramos para pensar um pouquinho a liturgia da Palavra de Deus deste sexto domingo do tempo comum. Nós caminhamos e progredimos no conhecimento da vida e da missão de Jesus. Acredito que um aspecto fundamental da liturgia é o sentido memorial, recordamos e atualizamos. Por isso eu começo trazendo para nós essa caminhada que nós já fizemos a partir da celebração do batismo de Jesus, quando há uma manifestação, né, tanto do Pai, do Espírito e do próprio Filho. Essa primeira parte do tempo comum ajuda-nos a perceber esses sinais, essas manifestações que vão nos aproximando para assimilar, abraçar, assumir todo esse mistério da encarnação, de um Jesus próximo, de um Deus próximo, dos sinais de cura, de libertação que vão acontecendo na vida daquele povo e hoje na nossa vida. No segundo domingo do tempo comum, nós tivemos o grande sinal das bodas de Caná, né? A grande transformação da água no vinho, e a narrativa dizia: este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. O sinal, né, da sua presença, da sua ação, uma ação que traz alegria, uma ação que transforma, uma ação que dá sentido à vida. No terceiro domingo nós fomos com Jesus lá na sinagoga, onde nós vimos a grande revelação de todo o projeto desta encarnação, quando Jesus abriu o livro, tomando da passagem do profeta Isaías, disse que hoje se cumpriu esta passagem, quando então lá se anunciava o projeto de libertação, de cura, de encontro, de vida nova, né, que experimentamos em Jesus Cristo. No quarto domingo, saindo desta sinagoga, nós percebemos todo o contexto da rejeição que Jesus enfrenta por ser duro, por ser autêntico, por apontar naqueles elementos que às vezes poderiam prejudicar as pessoas e que eram às vezes tratados com muito carinho, com muito afeto pelas autoridades da época. E por isso Jesus, numa liberdade do seu anúncio, numa liberdade da sua palavra e da sua ação, ele passa pelo meio daquelas pessoas e continua o seu caminho, mesmo que eles quisessem jogá-lo de um precipício. Há uma liberdade e há um caminho a ser construído. No quinto domingo, semana passada, nós vimos a pesca abundante, né? A busca das pessoas por Jesus, a subida à barca de Pedro, o convite para avançar para as águas mais profundas, a atenção à palavra que Pedro dá e esta pesca, né, abundante, esta pesca milagrosa, né? Eu dizia muito do sentido da vocação humana, da vocação cristã, né? Essa nossa adesão à rede, né? Tomar da rede, ajudar a puxá-la para dentro do barco, enfim, e o grande convite provocador de Jesus que se dá em dois momentos. O primeiro, avançar para as águas mais profundas, e o segundo, então, ser pescadores de pessoas para o reino. Esse sexto domingo chega para nós como um complemento através do sentido da confiança. Domingo passado ainda Jesus dizia: não tenhais medo. E esse medo às vezes se traduz na insegurança. Quem nós estamos seguindo, né? Por que nós estamos seguindo? Estamos no caminho certo? O que tudo isso significa para a nossa vida, para a nossa caminhada como pessoa, como igreja, como comunidade. E as leituras de hoje vão trazer todo o tema desta confiança e também no Evangelho, de modo particular, a presença das bem-aventuranças. Se no Antigo Testamento a grande referência da relação com Deus estava nos 10 mandamentos, no Novo Testamento
nós vamos ter as bem-aventuranças como esta referência nesse projeto de vida e de confiança em Deus. A primeira leitura nos questiona, né, em quem colocamos a confiança? Em Deus, no homem? Maldito o homem que confia no próprio homem. Então, essa introspecção, essa pergunta muito próxima, aonde nós estamos depositando a nossa confiança. O evangelho desses dias trazia para nós a cura de um surdo mudo, né? E eu dizia na reflexão, qual o sentido de observar a quem nós estamos escutando? Porque a medida daquilo que escutamos também reflete aquilo que nós falamos. Então, a palavra de Deus que convida-nos a esta percepção das referências da nossa vida, a referência humana, né, e a referência daquilo que provém de Deus. É lógico que as opções hoje da sociedade são opções que nos levam cada vez mais a querer confiar, né, na própria individualidade, na própria pessoa, nesse ser humano, enquanto a experiência de fé vai ajudar-nos a confiar em Deus. A segunda leitura de Paulo ainda vai tratar do tema da ressurreição como esse elemento constituinte também dessa crença e dessa relação que estabelecemos com Deus. E como dizia, no Evangelho nós vamos encontrar os frutos das bem-aventuranças, né? Todo o sentido de bem-aventurado, de alegre, de feliz, daquele que quer construir um caminho de santidade. E por isso eu destaco 4 grandes frutos que as bem-aventuranças desse domingo nos convidam. Primeiro, o sentido da participação no reino. Há toda essa compreensão da dimensão social do pobre, quem é este pobre, né? Mas eu penso, acima de tudo, que nesta pobreza nós somos participantes do reino de Deus ou dessa busca pela edificação do reino. O segundo fruto, o sentido da partilha, como a superação da fome, de tantas coisas. Isso nós somos capazes. Demos grandes exemplos nos períodos mais críticos da pandemia. Continuamos dando exemplos no dia a dia. Então, acreditar nessa capacidade da partilha. Por isso, um terceiro fruto que brota das bem-aventuranças é a alegria, né? O cristão que transborda o encontro com o ressuscitado, a superação da tristeza, do desânimo, né? E tantas situações que hoje colocam o cristão. Então, demonstrar a alegria da fé, da relação que temos com Deus e também a alegria de pertencermos a uma igreja. Depois, são frutos das bem-aventuranças os desafios de testemunhar a fé, conscientes de que a recompensa que buscamos não é terrena, a recompensa que nós buscamos é no céu, e lá então contemplar toda esta alegria. Contraposto a tudo isso, nós vemos ainda no final do Evangelho de hoje todo o sentido do egoísmo que desconstrói a relação com Deus e com os outros. Que tudo isso possa ajudar-nos a pensar e a refletir a palavra de Deus deste sexto domingo. Que Deus lhe abençoe e lhe proporcione uma participação ativa, consciente e frutuosa na celebração da qual você puder participar. Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.